momento a primeira semana acadêmica do ambiente construído do Uniplan. Damos início a outro formato hoje deste encontro, que é a nossa mesa redonda. Mas antes de apresentar os nossos participantes da mesa, o professor Maurílio, na palestra de ontem, por uma questão técnica, deixou de apresentar uma parte só 2 minutinhos do trabalho dele. Eu gostaria de apresentá-lo agora. Esse é o filme sem vídeos instalados já na flexionando. É só que eu montei a vira realmente. A gente tem essa impressão de que é uma coisa rígida, de um pouco rígido, não é, não, ele tem uma certa flexibilidade. Dependendo da carga, ele realmente vira bastante. Uma coisa que eu falei para os alunos de arquitetura, e eles estranharam: o que é isso de estável da engenharia? É aquela que a gente tem engenharia de carinho. Então, enquanto ela estiver em pé, ela é instável, ela é estável até uma certa carga. Atingiu aquela carga, ela vai ruim. É exatamente o que aconteceu aí. Veja que tem um carro no meio, para abandonar. E aquilo tem tempo real, para acelerar essa velocidade de carga que ocorre. A estrutura vai te avisando, ela começa a instalar dali, e de repente ela solta. Obrigado. Impressionante. Dando continuidade ao nosso momento de hoje, quero agradecer à professora Leila Soares, coordenadora do curso de arquitetura, que me deu a oportunidade, fiz o convite de mediação desse encontro, porque me deu também a oportunidade de aprender um pouco mais sobre este espaço que é tão caro para mim e com o qual mantenho uma relação profunda de amor, que é a cidade de Brasília, que é o espaço, o Distrito Federal, né? Nós vamos começar agora convidando os participantes da mesa. Em princípio, quero convidar a professora Maíta Kessler, da Universidade Brooks, em Oxford, na Inglaterra, pesquisadora do Brasil em parceria com o Uniplan, mestre em arquitetura e urbanismo, para fazer parte da mesa. Quero convidar também o professor mestre em arquitetura e urbanismo, Juan Carlos Guilhem Salas, da UNAS, no Peru, e doutorando na UNB. Convido também o professor mestre em arquitetura e urbanismo pela UNB, Daniel Santana, doutorando em Oxford e professor do Uniplan. Convido o senhor Joel Andrade, formando do curso de Gestão de Negócios Imobiliários, representante dos acadêmicos do Uniplan. Convido também o senhor Igor Campos, mestre em Arquitetura e Urbanismo, representante do Instituto de Arquitetura do Brasil, IAB. Convido também o senhor Danilo Matoso Macedo, mestre em Arquitetura e Urbanismo, representante do DOCOMON. Mediar é difícil, né? Então eu desejo aqui estabelecer algumas regras. De repente, nós precisamos, eu quero pedir desculpas antecipadas, porque de repente vou ter que interromper a fala de algum de vocês. Muitas vezes o assunto torna-se empolgante, né? E a gente ultrapassa um pouco o tempo. Eu queria pedir desculpas pela interrupção, de repente inoportuna. Para dar início à nossa conversa, à nossa fala, eu queria me dirigir ao senhor Danilo Matoso, fazendo uma pergunta particularmente do meu interesse.
Alguns pesquisadores registram que no projeto original de Brasília, enfim, não pude comprovar a veracidade dessa informação, não havia, assim, acho que no pré-projeto, a previsão de satélites, cidades satélites, né? Que estas foram uma imposição, satélites foram uma imposição do inchaço populacional, e essas populações foram aos poucos expurgadas, dizendo assim, para o entorno do Distrito Federal. Isto é, o entorno se transformou em um conjunto de cidades dormitório. As pessoas permanecem pouco em suas residências, né? Têm poucas oportunidades de transformarem seus espaços em lugares de pertencimento, né? A minha pergunta seria a seguinte: qual é a preocupação, né, que o senhor vê aí dos arquitetos em Brasília com a qualidade de vida? Eu não estou aqui preocupada com a qualidade de vida da elite, dos ricos, mas com a qualidade de vida das populações marginalizadas ou excluídas socialmente. Você já chega apanhando aqui no debate, né? Mas primeiro eu queria agradecer pela participação, por ter sido convidado pelo professor Lawande, a professora Leila, coordenadora do curso de arquitetura, e parabenizar a Uniplan por promover esse evento. O Docomom é uma associação internacional de documentação e conservação da arquitetura moderna. Foi criada em 89, em Eindhoven, na Holanda. Hoje é sediada em Paris, na Cidade do Patrimônio. E no Brasil é sediada na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, em Porto Alegre. E aqui em Brasília a gente criou um núcleo em 2007, do qual eu sou coordenador desde então. E todos estão convidados aí a participar do nosso grupo, que vem discutindo sobretudo a documentação e conservação da nossa arquitetura e do urbanismo moderno. O site é docomom.bsb.org, e nós temos uma lista de e-mails e a gente sempre divulga os eventos afetos à arquitetura. Bom, respondendo a pergunta, eu acho que o arquiteto não é um ser de outra espécie, ele é humano. Acho que a preocupação dele com as outras populações, porque o arquiteto é um profissional de elite, da mesma maneira que o jornalista, da mesma maneira que o advogado e todos aqueles que têm curso superior. Então, é evidente, salvo raras e honorabilíssimas exceções, ele vem das camadas superiores da nossa estratificação social. E nesse sentido, acho que eu posso responder por quase todos os arquitetos que existe uma culpa a ser purgada nesse sentido, pela qual a arquitetura moderna desenvolveu diversos princípios a partir do início do século XX. Alguns deles acabaram exacerbando a exclusão social, como é o caso das cidades planejadas na reconstrução da Europa no pós-guerra. Outros foram mais felizes no sentido de promover a integração social, né? Caso aqui do concurso de Brasília, Brasília se tratava aqui, eu acredito, você me falou que está lidando na área de ciência da informação. Acho que Brasília e toda a modernidade no Brasil sempre esteve muito relacionada à representação do desenvolvimento, mais do que a expressão de um desenvolvimento de fato existente. Então, a gente pode ver isso personificado nas mais diversas escalas dessas realizações da nossa arquitetura moderna brasileira, né? Você vê um Palácio do Congresso Nacional, onde eu trabalho como arquiteto. Ele tem 30 mil metros quadrados de área original e mais ou menos 200 mil metros quadrados de área de anexo
para que o prédio possa funcionar,